Fala pessoal, física com o professor Thiago Lival aqui, questão 41 para ingresso no CFO CDMERG no ano de 2023. Um bloco de 4 kg se desloca em linha reta sobre uma superfície plana e horizontal, uniformemente retardado, à razão de 7,5 metros por segundo ao quadrado. O módulo da força que a superfície de apoio exerce sobre ele é igual a... E que estão as opções aqui. Vamos lá. Bom, eu sei então que a massa desse objeto é de 4 kg, beleza? E ele está sob uma superfície reta, plana e horizontal, como o desenho que eu fiz aqui. Então a gente tem um bloquinho, que é esse cara aqui, deslizando sobre uma superfície, beleza? E ele está no planeta Terra, então submetido a uma aceleração da gravidade G, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Bom, o que ele pede aqui? O módulo da força que a superfície de apoio exerce sobre ele. Então, vamos analisar aqui quais são as forças a que esse objeto está submetido. Todas as forças, né? Esse bloquinho. Então, ele está falando que ele está se deslocando em linha reta. Então, esse objeto ele possui uma velocidade, certo? Vamos dizer que ele esteja se deslocando para a direita. Então, ele tem uma velocidade, tá? E o problema também diz que ele está o quê? Uniformemente retardado. Então, ele está submetido a um movimento retilíneo uniformemente variado. Que tipo de movimento é esse? Em que a aceleração ela é constante, beleza? Então, você tem uma aceleração do objeto. Bom, se ele está uniformemente retardado, o que quer dizer isso? Que a aceleração ela está no sentido oposto ao da velocidade. Beleza? Bom, pela segunda lei de Newton, nós temos que força é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, eu vou deixar essa equaçãozinha, inclusive, circulada aqui, porque ela é muito importante. Então, você concorda que se eu tenho uma aceleração, eu obrigatoriamente tenho que ter uma força? Por quê? Se a aceleração for zero, a força também vai ser zero, beleza? Não é isso que acontece. Então, eu tenho uma aceleração, tenho que ter uma força. Essa força, ela também é no mesmo sentido da aceleração, tá? Então, eu posso dizer que aqui, no mesmo sentido da aceleração, eu tenho uma força. Então, vou botar aqui uma força. Que força é essa? É uma força de atrito. Vou chamar de FAT. Por quê? Porque ela é oposta ao movimento. Ela é uma força de superfície. Ela está sendo oposta ao movimento, ela está quebrando o movimento, tá bom? Bom, quais são as outras forças que estão envolvidas no processo? Bom, esse objeto, esse bloquinho, ele está no planeta Terra. Então, ele possui uma força-peso apontando para baixo, beleza? E ele está sob uma superfície, o que impede ele de cair. Que força é essa? É uma força dita normal, beleza? Bom, quais são as forças de superfície que eu tenho atuando então? Eu tenho duas forças atuando de superfície, que é a interação que essa superfície aqui tem com o bloquinho em si, beleza? Bom, que forças são essas? A primeira dessas forças é a força de atrito. Essa aqui, ó. Eu vou apagar aqui, vou escrever ela em vermelho, tá bom? FAT, força de atrito. E a segunda dessas forças é a força normal. Essas forças, elas atuam em virtude da presença da superfície aqui. Se eu tirar a superfície, tanto essa força FAT quanto a força normal deixam de existir, né? Pensa comigo aqui.
se eu tirar essa superfície aqui, o móvel vai estar se movendo sobre o vazio, né? Então, ele só vai se mover para cá, no sentido da velocidade. E o que impede que ele caia também é a superfície aqui. Então, essa normal ela também deixaria de existir se não tivesse a superfície, tá bom? Então, o que nós precisamos descobrir? Primeiro, nós precisamos descobrir quanto que é a força normal, tá? Bom, você concorda que ela está na mesma direção da força-peso? Ela se encontra nesse momento na mesma direção da força-peso. E ela não sobe e também não desce. O que que isso revela para a gente? Que o somatório das forças no eixo Y, isso é, o somatório das forças na vertical, vai ser igual a zero. Se o somatório das forças em Y é igual a zero, então normal mais peso tem que ser igual a zero, beleza? E quem é o peso? O peso é o produto da massa pela gravidade. Bom, a massa, ele falou aqui que vale 4 quilos, perfeito? E a gravidade vale 10. Então, o peso é 4 vezes 10. O quê? 40 newtons. Então, a gente acabou de achar aqui o peso do objeto, 40 newtons. Bom, 40 newtons para onde? 40 newtons para baixo, não é mesmo? Ele está apontando para baixo. Então, eu posso escrever aqui que o peso vale o quê? Menos 40 newtons, tá bom? Então, vamos voltar aqui para cima, para o nosso cálculo, em que a gente vai saber que a normal menos 40 newtons é igual a zero. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o 40 para a direita. Bom, normal é igual a 40 newtons. Então, nós sabemos aqui que a força normal vale 40 newtons, tá? Vou deixá-la circulada aqui, porque essa é uma informação importante, tá? Então, a primeira força de superfície que nós temos é essa aqui, 40 newtons, beleza? Bom, agora nós precisamos descobrir o quê? A força de atrito, tá bom? Vamos descobrir a força de atrito. A força de atrito, ela é também uma força. Uma força é um produto de uma massa por uma aceleração, beleza? Bom, a força de atrito vai ser massa, que também é 4 quilos, vezes a aceleração, que é 7,5 metros por segundo ao quadrado, ou menos 7,5, porque ela atua no sentido oposto da velocidade. Então, eu sei que 4 vezes 7,5 dá 30. 30 o quê? 30 newtons. Bom, que 30 newtons é esse, pessoal? Ela é essa força de atrito aqui, tá? Então, também vou deixá-la circulada aqui em vermelho. Opa. Vou deixá-la circulada em vermelho aqui. Bom, vamos apagar algumas coisas aqui nesse desenho, porque agora eu sei quanto que vale o FAT e quanto que vale a normal. Então, vamos reescrever aqui. Então, eu sei que a força de atrito... Deixa eu apagar aqui. Então, eu sei que a força de atrito, ela vale 30 newtons, ou menos 30 newtons, tanto faz. E a força normal, vou botar aqui a setinha que indica vetor, a força normal, ela vale 40 newtons, tá bom? Bom, então eu tenho aqui duas forças. Qual é, então, que ele está perguntando? Toda a força de superfície que atua sobre o bloquinho. Ora, se eu tenho uma força atuando para cima e uma força atuando para a esquerda, o que que eu posso descobrir, então? Eu posso descobrir qual é a força resultante dessas outras duas. Então, qual que é a força resultante? Pela regra dos paralelogramas, eu posso traçar aqui essa reta
E o encontro